Polêmica absurda. Vasco é impedido de jogar em São Januário pela Justiça e gera revolta. Imprensa, jornalistas e torcida denunciam perseguição e dizem haver esquema gravíssimo contra o Cruz Maltino. O Vasco, eu posso falar essa palavra para esse âmbito, tranquilamente está sendo perseguido. Então, 50 anos de jogos. Agora, misteriosamente, quando o Vasco resolve ter uma SAF, peitar fulano aqui, fulano ali, começa a brigar com o Flamengo, Fluminense, governo do estado e o caralho por causa disso, de repente a Justiça do Rio diz que São Januário, olha, a gente revelou, agora São Januário não tá seguro. Desculpa, irmão. Mas peraí, cara. Peraí. Nem todo mundo é cego, meu irmão. Tem alguma coisa aí que tá errada. Assista o vídeo até o final e veja todos os bastidores envolvendo essa bomba que está rolando no Rio de Janeiro. O estádio de São Januário já estava interditado há um bom tempo, mas na semana que seria liberado para voltar a receber os jogos do Vasco, a Justiça decidiu manter a interdição, dizendo que a região não possui segurança o suficiente para que o estádio seja liberado. A decisão gerou indignação geral e iniciou uma revolta absurda. Jornalistas e imprensa deram declarações fortíssimas e até denunciaram um esquema grave contra o Vasco. André Rizek e Lédio Carmona rasgaram o verbo ao vivo em programa. Disseram até que existe um movimento para acabar com o Vasco. Acompanhe tudo o que foi dito. Então, se você for adotar uma medida com a mesma régua, você tem que interditar o Maracanã, onde também há comunidades próximas ao estádio e onde, segundo o levantamento do jornal o Globo, há mais tiroteios do que em São Januário. Se você tiver aí a isonomia, você vai ter que interditar não só o Maracanã, mas o Rio de Janeiro inteiro. Não pode mais ter escola de samba, você não pode mais ter um monte de festa que acontece em comunidade. E quando o Ministério Público solta uma nota reconhecendo que, abro aspas, é o que está escrito, forte influência ou presença do tráfico de drogas na região, ele está assumindo na prática que há uma falência do Estado em garantir a segurança pública dos moradores da região, entre eles o Vasco. E quando o Ministério Público assume essa falência do poder público, o que ele faz? Em vez de recomendar, orientar que o Estado vá lá e resolva o que é de responsabilidade do Estado, a segurança pública, ele pune os moradores, ele pune as vítimas e ainda coloca um carimbo nessas vítimas, nada pode acontecer aí, só o tráfico de drogas, porque não vai acontecer nenhuma medida de segurança motivada por essa constatação do Ministério Público, não mandou o Estado fazer nada ali para resolver, o que ele faz é tirar o sofá da sala, não tem jogo aqui. E quando ele obriga o Vasco a adotar o sistema de biometria, ele está dizendo que só o Vasco vai ter que adotar, porque não tem biometria no Maracanã, não tem biometria no Newton Santos, não tem biometria em Volta Redonda. Então, assim, o Vasco está recebendo um tratamento único, desigual da Justiça. Eu confesso, assim, eu tô chocado, Lédio. É isso, eu tô chocado. Agora, descobriram isso agora, né? Sobre São Januário, que São Januário foi inaugurado em 1927. Agora descobriram que o São Januário precisa de todos esses cuidados. A comunidade ao redor é perigosa, as vias são estreitas, mas o Vasco deve ter jogado lá 5 mil jogos já em São Januário, mas agora esse problema. O governo do estado não quer que o Vasco jogue no Maracanã. O Ministério Público não quer que o torcedor do Vasco vá a São Januário. Acho que há um movimento para acabar com o Vasco. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso e sempre se reergue. Acho que é isso. O Vasco tem sua torcida, tem sua história e, de novo, vai ser a resistência. Vamos embora. É o que vai acontecer. Rica Perrone e o jornalista Lucas Pedrosa também se revoltaram com a notícia e não aliviaram nas críticas. Declararam que existe uma perseguição em massa da Justiça contra o Cruz Maltino e denunciaram um esquema grave. Veja as falas a seguir. Hoje, Fernando, o que a gente tem é um caso de que o campeonato não tem isonomia. O Vasco, eu posso falar essa palavra para esse âmbito, tranquilamente está sendo perseguido, não só pela Justiça comum, mas também foi perseguido muitas vezes quando precisou entrar nessa própria justiça para poder jogar no Maracanã. Hoje o Vasco é um clube que tem que brigar na justiça para jogar no estádio em que foi o primeiro campeão e que é um bem público. Hoje o Vasco tem que brigar na justiça para poder receber torcida na sua própria casa, uma casa construída pelos próprios torcedores do Vasco em 1927. São mais de 100 anos de luta, é um século lutando contra esse tipo de coisa e em pleno 2023, mais uma vez, a Justiça continua fechando as portas de São Januário. E o problema, Fernanda, não é só a esfera do que tem acontecendo dentro de campo. O problema são os argumentos utilizados para que isso aconteça. Argumentos preconceituosos, elitistas, chulos, de gente que pouco entende o que é a realidade do Rio de Janeiro e muito menos o que é a realidade da Barreira do Vasco e do Tuiuti. Puro preconceito, porque dentro das comunidades, por mais que essas pessoas
queiram e teimam em falar que existem pessoas embriagadas, que geram tráfico e etc., dentro das comunidades tem pessoas muito mais honestas, muito mais trabalhadoras, que só querem ter um sustento, que só querem ter o que comer, o que vestir, ter um lazer, do que pessoas que acabam praticando crime de tráfico ou qualquer outro crime. E aí, quando você toma uma decisão dessa de fechar São Januário, Fernanda, você impacta a comunidade da Barreira do Vasco, você impacta a comunidade do Tuiuti, de pessoas que têm o seu sustento e a sua renda do produto cultural que é produzido dentro de São Januário no entorno do jogo do Vasco. Então ontem o Tribunal de Justiça mais uma vez manteve a decisão por 2-1 de São Januário com portões fechados para sua torcida. Mais uma vez a gente se vê aí de um capítulo, na frente um capítulo sombrio da história do futebol brasileiro e também da sociedade brasileira, porque isso é só um reflexo. Mas se as pessoas querem acabar com o Vasco, repito, são mais de 100 anos de luta, são mais de 100 anos brigando contra esse tipo de preconceito, contra esse tipo de decisão completamente absurda. O Vasco não vai acabar por causa de vocês. Muito pelo contrário, vocês só vão deixar o Vasco mais forte. Fica o recado. Gente, a gente não faz sentido. Eu não consigo encontrar um argumento que me faça acreditar que se eu e 10 pessoas entrarmos num shopping e roubarmos o shopping tem que ser fechado. Não faz sentido. O shopping não tem que ser fechado e eu tenho que ser preso. Você tem que pegar as pessoas que fizeram isso e prender essas pessoas. Caralho! Por que é tão difícil? Aí agora, não, passou o tempo de punição e tal, nós vamos ver São Januário, não, continua fechado. Por quê? Porque eu não tenho uma comprovação científica de que há segurança. É o mesmo São Januário que estava aberto antes, irmão. Mudou nada. São Januário não foi reformado. Então, 50 anos de jogos. Agora, misteriosamente, quando o Vasco resolve ter uma SAF, peitar fulano aqui, fulano ali, começa a brigar com o Flamengo, Fluminense, governo do estado e o caralho por causa disso, de repente a Justiça do Rio diz que São Januário, olha, a gente revelou, agora São Januário não tá seguro. Desculpa, irmão. Mas peraí, cara. Peraí. Nem todo mundo é cego, meu irmão. Tem alguma coisa aí que tá errada. Tem algum viés sendo tomado aí, seja por justiça, seja por política, seja pelo que for, que não tá muito claro. Porque se você for partir desse princípio, você vai fechar todos os estádios do Brasil. Todos eles têm briga, todos eles tiveram briga. E você não tá fechando por quê? Ah, esse especificamente. Por que esse especificamente você pegou? Por quê? O Santos tá jogando já com o público. Por que esse especificamente você pegou? Tem que ter um motivo. Galera, o clima tá ficando pesadíssimo no Rio de Janeiro e protestos estão sendo esperados ainda nessa semana na cidade. O que você acha de tudo isso? Você acha que realmente está tendo uma perseguição ao Vasco? Há um movimento para acabar com o clube? Ou o estádio não tem condições de receber torcida e deve continuar fechado? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar o like e se inscrever no canal para não perder nada dos bastidores que estão rolando no futebol brasileiro. Valeu e até a próxima!